Fala pessoal, beleza? Olha que bacana essa aplicação que eu vou compartilhar com vocês aqui. É o seguinte, tem uma empresa parceira nossa que precisa monitorar sinais elétricos, né? Entradas digitais de um prédio, né? Por exemplo, de um hospital, e eu preciso colocar um equipamento em cada andar, ou um ou mais equipamentos por andar. Eu preciso ter uma solução ali descentralizada. Né? Eu preciso ter vários painéis instalados ali e de tal forma que eu consigo colocar o processamento em um único painel. Então, o que vai ter na prática, né? Vamos supor que cada equipamento desse aqui, ele está instalado em um andar de um hospital e está fazendo a interface física, né? Com algum sinal elétrico, enfim, algum sensor ou algum outro equipamento, tá? E via rede Ethernet, a gente acessa as informações de um CLP mestre, de um CLP concentrador. Então, o que nós temos na prática? Um único programa do CLP, uma única lógica rodando, e esse equipamento aqui ele é responsável por fazer a conexão com várias remotas, né? De tal forma que é como se eu estivesse expandindo, né, a quantidade de periféricos desse equipamento, né, e eu estou expandindo e utilizando várias remotas. Então imagine que, pensou que se eu tivesse que lançar todos os sinais elétricos que chegam nesse primeiro andar, eu tiver que subir com todos esses sinais elétricos lá para um terceiro andar, por exemplo, então fica inviável. Então dessa forma aqui, a gente consegue obter todas as informações dos meus sinais que estão chegando no equipamento via rede Ethernet. Aí eu posso ter uma IHM touchscreen acessando essa base de variáveis, né? E o objetivo da aplicação também depois é enviar essas informações tudo para o portal de telemetria, que é a plataforma IoT da HI. Então olha que legal, esse CLP mestre, ele está aqui, ó, na forma desse kit de treinamento, e eu tô com 3 remotas aqui, ó, rodando, ó. Então, na verdade aqui, ó, remota 1, remota 2 e a remota 3. E aqui tá a aplicação que a gente criou na IHM touchscreen, né? Então olha que legal, ela já tá rodando. Eu tenho a representação aqui do meu mestre, remota 1, 2 e 3. Olha que interessante. Eu tô monitorando aqui o status da conexão. Né? Então, por exemplo, isso é importante para quê, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e retirar o cabo, ó, tirei da remota 2. Olha que legal. Ele já sinalizou. Se eu tirar o cabo da remota 3, por exemplo, olha lá, ele vai sinalizar, já sinalizou. Então isso aqui é importante, né? É importante que o meu CLP mestre tenha a informação de como que está a conexão TCP com as remotas, né? Para tomar alguma ação, enfim. Agora, eu vou voltar o cabo. Voltei o primeiro. Eu voltei o segundo equipamento que eu tirei. Olha lá, então tá funcionando. Se eu cortar a alimentação, ó, lá, desligou os 2 equipamentos. Olha lá, caiu o primeiro, caiu o segundo. Olha lá, voltou a comunicação. Olha que legal. E se algum sinal elétrico, se alguma entrada for acionada, ó, ele sinaliza lá também, ó. Olha lá. Olha que bacana, né? Então, no fim das contas, a aplicação desse cliente é ficar monitorando as entradas digitais do CLP. Se alguma entrada digital acionou, significa que existe um problema. Existe um problema lá no hospital, né, na instalação elétrica. Então, aí, isso é uma condição de erro. O objetivo é que nenhuma entrada digital seja acionada, né? Se alguma entrada digital acionou, significa que eu estou com algum problema lá em campo, né, na minha instalação. Então, olha lá, situação normal. E se eu tiver qualquer sinal digital em 1, ele já sinaliza essa flag aqui para mim. Eu implementei essa mesma verificação para todos os equipamentos. Eu vou até simular aqui, ó. Olha lá. Então, eu vou tirar aqui, ó. Olha lá, tirei. Coloquei o sinal.
Tá lá, no Rion 3. Então, tirei fácil, qualquer entrada digital que acionar representa para mim uma condição de falha naquele equipamento. E aí eu vou receber essa informação lá pelo portal de telemetria, pela plataforma IoT da HI Tecnologia. Já vai fazer uma notificação por e-mail, uma notificação por Telegram. Visualmente, o usuário ele já consegue identificar que tem um problema, tá legal? E aí, mostrar aqui, ó. Isso aqui é o nosso programinha dentro do HI Studio, olha que legal. Ficou bem organizado o projetinho. Tem 2 POUs, tá? 2 unidades de programa. Uma para resolver a parte de comunicação Modbus e a outra para fazer o tratamento dos sinais digitais. Então, ó, na parte Modbus é bem simples. Eu tenho a instância de um bloco de comunicação, onde eu aponto aqui um endereço, né, do canal de mapeamento. E o canal de mapeamento, olha lá, endereço 1. O canal de mapeamento é onde eu vou colocar todos os endereços que eu quero buscar remotamente, que são esses controladores Rion, né? Eu estou utilizando aqui um recurso bem interessante que a gente tem nos equipamentos da HI Tecnologia, que são as variáveis de sistema. Então, imagine que... Aqui, ó. Olha lá, as variáveis de sistema. Ele vai explicar um pouquinho melhor do que significa isso, mas basicamente, qualquer periférico do CLP da HI, eu consigo acessar via comunicação. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quiser monitorar o status, né, o estado dessa entrada digital 0, então eu vou fazer uma leitura Modbus de uma holding register, endereço 31.120, que esse módulo vai estar no primeiro slot. Tá? Ele tem a descrição certinho, mas é mais ou menos isso. Então, o endereço, essa variável holding register 31.120, eu tenho o status aqui da minha primeira entrada digital. Se estiver lendo 1, ela está habilitada. Se estiver em 0, está desligada. Olha lá. Então tá aqui, ó. O canal de mapeamento eu configuro que a partir do endereço 31.120, eu pego 8 posições e armazeno nessa minha estrutura que eu criei aqui, ó. Mapeamento das remotas, eu criei uma estrutura, então tem uma estrutura do tipo inteira, onde eu tenho aqui, basicamente, né, um vetor de 8 posições para mapear as entradas digitais, um vetor de 4 posições para acionar, né, as minhas saídas digitais, que eu não implementei ainda, mas já deixei previsto aqui na base. Tem uma flag de conexão TCP e uma flag aqui de on-alarm. Então, a flag de conexão TCP, eu fico monitorando a